E a galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo a parte 3 da teoria, o primordial roxo em Tensei Chitara Slim Kun. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Era-se possível ver um homem de cabelos roxos, ao qual chamá-lo de bonito seria quase que uma ofensa, devido à sua beleza. E esse homem era o Akira, e ele estava fazendo algo super normal, algo que qualquer pessoa decente, com certeza faria, que não era nada mais e nada menos que ficar meditando em pose de lótus, meditando profundamente. Bom, seria normal, se ele não estivesse no pico de uma montanha, onde o vento passava livremente, mexendo os seus cabelos. Porém, nada que é bom dura muito, pois logo a sua paz é tirada, por uma batalha que estava ocorrendo, e os que estavam lutando eram, o primordial vermelho Gai Krismon, junto à sua parceira Velzado, um dos 4 dragões verdadeiros, e do outro lado, estava, o Imperador Rudra, ao lado também de sua parceira, Velgrint, também um dos 4 dragões verdadeiros, e essa não era a primeira vez que eles lutavam, porém Akira nunca entendeu muito bem o motivo de suas batalhas, mas também ele nunca se importou muito em descobrir, pois para ele, aquela batalha era mais pura idiotice, mas ele também tinha que admitir, que aquele Rudra merecia um pouco do respeito dele, pois mesmo sendo um humano, ele conseguia bater de frente com o Gai, pois querendo ou não, Nogai era atualmente um dos seres mais fortes daquele mundo, e o Akira, que querendo ou não, era até que bem lógico em suas decisões, resolveu fazer o que qualquer pessoa em sã consciência faria em uma situação dessas. Ele simplesmente olhou para os 4 ao longe, os encarou fixamente, por mais que eles não percebessem, e foi embora, sem dar a mínima para eles. Ele estava até que bem entediado, ele até tinha ficado sabendo que o Veldora tinha sido selado, por uma intitulada pelos outros como heroína, que enfrentou e selou o dragão do Vendaval. Veldora, Akira tinha ficado bastante interessado nessa heroína que tinha selado o Veldora, mas depois desse caso ele nunca ficou sabendo de mais nada que envolvesse ela, e assim o tempo foi se passando, e um dos passatempos preferidos de Akira era atormentar a vida de uma certa vampirinha, e também encher a paciência de um certo primordial vermelho, que de uns tempos pra cá, acabaram se tornando amigos, se assim posso dizer, sempre conversando por coisas triviais, e na visão de Gai Krismon, o Akira era realmente um verdadeiro amigo para ele. Era tanto que em um jogo que ele fez com Rudra, em momento algum se passou na cabeça dele, tentar colocar o Akira no meio, e através do Gai, Akira também conheceu uma garota chamada Milinava, que assim como o Gai, e aquela vampira, também era um Lorde Demônio, e que ao olhar do Akira, Mili era uma pessoa extremamente irritante, a ponto deles quase saírem na mão, e assim mais um tempo se passou. Para sermos mais exatos, anos se passaram, até que o nosso primordial roxo ficou sabendo de uma certa cidade, digamos assim, que apareceu na floresta de Jura, porém ela havia sido invadida pelo reino de Falmouth, com a ajuda da igreja, que segundo a intuição dele, a Luminous Valentine, vulgo vampirinha, não tinha nada a ver com isso, e que aqueles membros que agiram às escuras, e como ele não tinha nada melhor para fazer, ele resolveu dar uma passada nessa tal nação dos monstros da floresta de Jura, e assim ele fez, saindo de uma barraca onde ele estava comendo, coisa que ele não necessariamente precisa fazer, mas ele faz por puro passatempo, e assim após se afastar daquela barraca, ele se prepara e pula causando uma cratera no lugar, com a força que ele colocou nas pernas para fazer aquele pulo, ao qual ele foi em direção à floresta de Jura, mais especificamente em direção a 3 assinaturas mágicas, ao qual ele conhece 2 delas, sendo as mesmas, a do Veldora, e a do Primordial Preto. Já quanto à outra, ele desconhecia, porém, tinha um palpite de quem seja. Quando ele chegou ao seu destino, em cima da cidade, ao qual ele notou que alguns ali já tinham notado a presença dele, porém, Akira estava preocupado mesmo era com outra coisa, pois ele tinha chegado até ali com a força de seu pulo,
Porém, ele não pensou em uma coisa, já que digamos, ele não tinha muita prática com sua habilidade de voar, já que faz um tempo que ele não a usava, e como se fosse o destino rindo da cara dele, o mesmo começou a cair, e em questão de segundos ele já tinha colidido com o solo, em uma pequena clareira, daquela floresta causando uma pequena cratera no local, pois ele tinha conseguido amortecer a queda, e para piorar a situação, a exatamente 3 metros de distância dele estava um enorme lago. Após sair daquela pequena cratera, ele acaba reconstruindo o terreno, e começa a tirar a poeira das roupas com magia. Nota do autor. Ele está usando essa roupa aí. Nota do autor finalizada. E então ele começou a tentar se localizar visualmente, e enquanto ele arrumava o cabelo, uma presença conhecida aparece de onde ele está, e quando Akira olha, ele fica tipo, esse cara só sabe usar roupas pretas. Akira, o que você faz aqui em Tempest? Pergunta o recém-chegado no local. Noir, meu camarada, há quanto tempo? E respondendo à sua pergunta, eu estou só passeando, e resolvi conhecer essa nação. Você não se importa, eu digo, fazendo uma pequena atuação, que eu sei perfeitamente que não funciona nele. Primeiramente, o meu nome agora é Diablo, o meu senhor me agraciou com este nome. E segundo, você vai ter que falar com o senhor Rimuru, e outra porque você apareceu aqui e não na entrada da cidade. Ou então chamado Diablo fala, e Akira respondes, bacana, mas eu não quero falar sobre essa última pergunta. Akira diz, estalando as costas, e assim ambos começaram a se locomover dentro da cidade. E então Akira pergunta, então, Diablo, esse tal Rimuru se tornou um Lorde Demônio, não é mesmo? E pelo que eu analisei antes, ele exterminou um exército sozinho. E então o Diablo estufa o peito de orgulho e diz, sim, ele se transformou em um Lorde Demônio, e aniquilou aquele exército, entendo. Akira diz, de forma lenta, e assim ele... Chute